Olá, salve Maria, boa madrugada. A gente vai conversar um pouco hoje sobre comunhão sacrílega. Nos últimos tempos, Nosso Senhor tem tocado muito no meu coração sobre as comunhões que são feitas indevidamente, as comunhões sacrílegas. Gente, eu quero começar hoje conversando um pouquinho com vocês sobre o sentido da Eucaristia, sobre o valor da Eucaristia, sobre o estado de graça, para a gente poder fazer bem, viver bem a comunhão. Vale lembrar, antes da gente falar propriamente dito sobre a comunhão sacrílega, vale lembrar que naquele momento em que Nosso Senhor, em que o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, acontece ali no altar o milagre da transubstanciação. Aquilo que era pão já não é mais pão, e o que era vinho já não é mais vinho, tornam-se o corpo e o sangue de Jesus, transubstanciação, ou seja, muda a substância daquilo que é, apesar dos acidentes permanecerem, né? A aparência continua, o pão, o vinho, mas a substância é o corpo de Jesus, a substância é o sangue de Jesus. Então, a presença real de Jesus ali, naquela hora, na Eucaristia. E, infelizmente, por conta da apostasia, nós estamos perdendo o sentido do sagrado. Muitas pessoas estão banalizando a presença de Jesus na Eucaristia, por isso as comunhões sacrílegas. Para que você possa comungar bem, se você faz comunhões sacrílegas por ignorância, agora já não tem mais isso, pelo amor de Deus, pare, né? Porque muitas pessoas fazem por ignorância. Elas estão em estado de pecado mortal e comungam indevidamente, sem saber a gravidade do pecado. São Paulo já nos adverte, né? Diz que todo aquele que recebe o corpo e o sangue de Jesus indevidamente está comungando a sua própria condenação. Por isso que é importante que nós possamos nos ater ao estado de graça. Gente, é impressionante porque Jesus fala através da nossa consciência. Se você está na fila da comunhão, então a tua consciência está te acusando que você cometeu uma falta grave, pelo amor de Deus, não vai, não recebe Jesus, sai da fila da comunhão, porque com certeza você deve ter cometido algo grave. Então, para que você não comungue a sua condenação, saia. E para que você não ofenda nosso Senhor Jesus Cristo, que já está por demais, está por demais ofendido. Então, é necessário. O sacramento da Eucaristia, ele anda junto, ele caminha junto com o sacramento da reconciliação. Né? Então, para que você possa viver bem a Eucaristia, é preciso você estar em estado de graça. Isso você vai precisar recorrer frequentemente ao sacrário. É como a orientação que a igreja nos dá quanto às hóstias em decomposição. Aquelas hóstias da reserva, quando elas passam muito tempo sem serem consumidas, a igreja orienta que elas sejam dadas aos fiéis com frequência, para que haja sempre essa renovação, para que não haja a perca dessa hóstia. Por quê? Porque Jesus só permanece naquela hóstia enquanto ela está intacta. Quando ela começa a se decompor, Jesus vai embora, porque já não é mais digno para que ele esteja ali. Da mesma forma com a nossa alma. Quando você está em estado de graça, o Senhor dá na Sagrada Comunhão a graça também da inabitação do Espírito Santo, ou seja, ele vem inabitar na tua alma através da Eucaristia. Mas a partir do momento que você cai no pecado mortal, o Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo deixa de habitar aquela alma porque você perdeu o estado de graça, porque já não é mais um lugar habitável para que Jesus esteja ali. Nosso Senhor é digno, gente. Nosso Senhor, ele tem muita dignidade. Né? Ele não fica numa hoste que está se decompondo ali, onde os vermes estão ali. Ou seja, dá um lugar auspicioso para que o nosso Senhor esteja ali. Por isso que é importante essa confissão frequente, esse hábito de confessar-se sempre, confessar-se bem. Né, buscando ver aquilo que fizemos que foi de desagrado ao Senhor. Por isso que é importante, para que o nosso coração, que é essa Betânia, onde hospeda nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar sempre limpo,
possa estar sempre agradável a Deus, para que Ele possa ali repousar. Uma vez eu estava na missa dominical e eu estava na fila da comunhão. 4 pessoas na minha frente, tinha uma senhora que estava indo para a fila da Eucaristia. E ela estava trajando uma blusa muito decotada, blusas bem de alças bem finas, e ela estava na fila da comunhão, né? E ali, quando a ministra foi levantar a hóstia para entregar para ela a Sagrada Comunhão, a hóstia, a impressão que eu tive foi que a hóstia saltou da mão da ministra, a hóstia se jogou no chão. E ali elas duas fizeram malabares para segurar aquela hóstia. Imediatamente o Senhor disse no meu coração: é de muita má vontade que venho a certos corações. Por quê? Porque estão inabitáveis, estão sujos pelo pecado, né? Nós não estamos trajando o nosso corpo devidamente para receber Jesus, ou seja, nós fomos perdendo pela apostasia o sentido do sagrado. Meus irmãos, os grandes santos da nossa igreja, eles morriam de amores pela Eucaristia. Eles tinham tanta fé na Eucaristia e tanta consciência da presença real de Jesus, que eles tinham fome e sede de receber Jesus Eucarístico, porque sabiam que era o verdadeiro alimento. E quando eu comecei a frequentar mais vezes, a visitar mais vezes Jesus na Eucaristia, o Senhor começou a conversar comigo no meu coração. E muitas vezes eu chegava lá pela manhã na igreja, na época a paróquia que eu frequentava abria pela manhã, e 7 horas da manhã eu estava lá. E eu costumava ficar até mais ou menos 8 horas, né, 8 e alguma coisa, que chegava alguém, para não deixar Jesus sozinho no sacrário. Eu esperava chegar alguém para poder sair, porque não se deixa Jesus sozinho, embora o que está acontecendo hoje nas nossas igrejas por conta da apostasia é justamente esse abandono dos sacrários. Quando eu era criança, na paróquia que eu frequentava, tinha-se esse cuidado. Tinha-se esse cuidado com o nosso Senhor Jesus Cristo, de estar sempre com Ele no sacrário e nunca deixar Jesus sozinho. Nos retiros que nós fazíamos na infância, faziam-se escalas na Capela do Santíssimo para que Jesus não ficasse só um só momento. E hoje em dia, meus amados, o que nós vemos é total descaso, é abandono com o nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Isso é inaceitável. Como eu já falei para vocês, né? Desse estado de graça, permanecer em estado de graça. No lockdown passado, eu recebi uma grande graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós ficamos sem... Fortaleza decretou, o Ceará, né? O governo do estado do Ceará decretou o lockdown no ano passado, de março até julho. E aí a gente ficou sem a Santa Missa, sem os sacramentos. Em julho ele decidiu que as igrejas poderiam voltar, né, de forma gradual, com a percentagem, né, da capacidade máxima reduzida, e o nosso bispo decidiu manter as igrejas fechadas, e nós ficamos de março até o início de setembro sem os sacramentos. Quando eu voltei para receber Jesus, eu comecei a valorizar tanto a Eucaristia por ter passado tanto tempo longe de Jesus, que eu fiz uma confissão, embora eu estivesse em estado de graça, mas eu fiz uma confissão porque eu tinha feito uma confissão geral. E antes de ir para a missa, eu confessei, né, para receber Jesus. O meu coração acabou endurecendo em todo esse tempo. E ali, quando o sacerdote veio deixar Jesus, quando eu vi o cibório, eu não consegui olhar nem para a face do sacerdote, eu só olhava para Jesus no cibório. E o meu coração, que tinha ficado endurecido, dilatou-se de forma que não teve nada que impedisse o meu coração de se dilatar naquele momento para receber Jesus. Eu vibrava de tanto desejo, mas era um desejo profundo, um desejo verdadeiro, que o meu corpo inteiro começou a vibrar de tanto desejo que eu tive de comungar. E a partir dali o Senhor me deu essa graça, né, desse desejo da Eucaristia, que é justamente aquilo que nós precisamos para crescer na santidade. Outra graça também foi no segundo lockdown, nesse agora que nós passamos, né, no Ceará. As igrejas ainda não reabriram e o Senhor me deu a graça de antes da gente entrar no lockdown, eu consegui fazer outra confissão,
né? Como estava me preparando para a quaresma, eu fiz uma outra confissão geral. E ali o Senhor me disse que ia me manter em estado de graça por todo esse tempo e que viria repousar no meu coração, né? Isso aconteceu durante todo o lockdown. A gente ainda está aqui em Fortaleza no sacramento da comunhão e o sacrifício da Santa Missa. A confissão nós já começamos, né, de forma gradual. Mas nós não estamos recebendo Jesus. E Jesus veio repousar praticamente todos os dias, né, da minha todos os dias em que eu acompanho Jesus e me deu uma graça ainda maior da comunhão espiritual, da comunhão frequente espiritual. Eu tenho sede de receber Jesus, eu tenho fome e sede do Senhor, e toda hora em que eu sinto esse desejo onde Jesus me chama a me recolher para fazer minha comunhão espiritual, eu me recolho e ali eu faço a minha comunhão espiritual com o Senhor. E é muito importante essa união com Deus, esse momento da ação de graças, no caso do sacrifício da Santa Missa. Você ter esse momento de ação de graças com o Senhor. Infelizmente, nós somos induzidos a não valorizar, porque eu observo que quando a última pessoa da fila da comunhão recebe Jesus, não se conta mais ou menos 3 minutos no relógio e logo o sacerdote se levanta para dar os avisos, né? Os avisos da paróquia. E isso não nos deixa fazer uma boa ação de graças, né? O mais é Jesus que vem ali, é mais importante, é Jesus que vem ao teu encontro, ele vem ao teu coração para que naquele momento tu possa se unir a ele em amor. É aquele momento onde Jesus derrama mais graça sobre as nossas almas, sobretudo para a nossa santificação. É o momento de pedir as graças, não só de agradecer, mas de derramar aos pés de Jesus todo o nosso amor, de amá-lo, de adorá-lo, de beijar-lhe os pés e as mãos chagadas, de abraçar fortemente o Senhor Jesus e ali deixar o amor penetrar os nossos corações, nessa fusão de corações. É naquele momento. Quando nós recebemos a Santa Hóstia, a Sagrada Eucaristia, Jesus permanece na hóstia, ela vai continuar intacta ali, porque quando o suco gástrico começar a deteriorar aquela hóstia, o Senhor vai sair dali, né? O Senhor vai abandonar aquela matéria. Então, isso para uma pessoa que tem uma digestão normal, ele vai permanecer ali mais ou menos por 10 minutos. Jesus ainda está no teu organismo ali, certo? Mas é preciso, né, que você tenha essa disposição de passar pelo menos 15 minutos em ação de graças com o Senhor, né? E as pessoas perguntam como fazer uma boa ação de graças. Fala para ele que você o ama. Se você não tem palavras, fala. Cria no teu campo mental uma cena do Evangelho e se põe naquela cena com Jesus. Eu, particularmente, gosto muito de meditar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso me ajuda bastante. As meditações ajudam muito a esse crescimento no amor a Deus. E é isso que nos leva a essa união com Deus, porque isso tudo é gradativo nessa vida espiritual. Então, meus amados, eu queria conversar com vocês, né, para a gente deixar claro sobre essas comunhões sacrílegas. Infelizmente, está acontecendo muito. Se Jesus está pedindo para falar, é porque realmente está acontecendo bastante, né? O número de pessoas que cometem esse pecado, que eu quero dizer para vocês que é grave mesmo, é bastante grave, né? É bastante grande. E como nos fala São Paulo, quem comunga o corpo e o sangue de Jesus indevidamente está comungando a sua própria condenação. E, infelizmente, muitas pessoas cometem esse pecado não apenas por ignorância, mas por covardia. Estão cometendo por covardia. E muitos religiosos, a maioria religiosos, sacerdotes, né, cometem esse pecado por pura covardia, porque estão com medo da santificação, porque têm medo de se santificar. Então, meus amados, vamos voltar a ter esse sentido que a apostasia tirou da gente, esse sentido do sagrado, a Eucaristia, a presença real de Jesus. Jesus que quis permanecer conosco, por isso
instituiu o sacramento da Eucaristia ali, né, na, na Santa Ceia, para que esse sacrifício fosse ser perpetuado no sacrifício da Santa Missa, para que sempre o seu coração se abrisse para nos dar a graça da misericórdia, né? Então, esse sacrifício da Santa Missa, aliás, da Eucaristia, ele é sempre expiador pelos nossos pecados, né? Nós comungamos Jesus, e quando nós comungamos nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Comunhão já nos vai ajudando a combater os pecados que nós estamos lutando contra eles. Então, a Sagrada Eucaristia é esse coração de Jesus misericordioso que quer nos acolher, mas para isso é preciso dignidade. Nosso Senhor, né, vem com a sua hóstia trazer a inabitação trinitária. Ou seja, o Espírito Santo vem morar na nossa alma. E quando nós cometemos um pecado grave, nosso Senhor abandona aquela alma porque se tornou um lugar indigno para se habitar. Assim como a hóstia que começa a se decompor, que começa a criar verme, Jesus deixa, porque já não é mais um local digno para que ele permaneça, assim também. É a alma humana. Então, vamos ter o cuidado de fazer um exame de consciência antes de entrar na fila da comunhão. Se a tua consciência te acusou de alguma falta grave, não comunga. Mesmo que você sinta esse desejo de receber Jesus, não vá. Sabemos que comungar indevidamente é comungar a nossa condenação. Então não vai. Faz primeiro uma confissão, procura o sacerdote, caiu, vai lá no sacerdote, espera um pouco, não vai logo para o sacramento, participa da missa, mas faz uma comunhão espiritual. Mas vamos ter a devida atenção de não cometer as comunhões sacrílegas. A paz de Jesus e o amor de Maria. Salve Maria Imaculada.